dos conteúdos mais cobrados em qualquer concurso, seja ele militar, pode ser concurso público, tem nível técnico, enfim, ele vai cair no concurso. Então fica comigo até o final para você entender esse conteúdo de uma vez por todas, beleza? Mas antes, eu queria me apresentar. Me chamo Professor Damasceno e hoje eu vou te ajudar com esse conteúdo. Vamos lá para o conteúdo. Cara, primeiramente, o que você precisa saber sobre função afim? A função afim, pessoal, ela é uma função nesse modelo aqui, ó. F de x igual a um número vezes o x mais um outro número, certo? Por exemplo, se eu tiver aqui f de x igual a, sei lá, 3x menos 2, ó, tá nesse modelo. Eu sempre vou ter aqui um número que multiplica o x, e esse número que multiplica o x, né, ou número, ou uma outra letra, uma expressão, ele é chamado de coeficiente angular. Vou colocar os nomes depois. Mais um número aqui, no caso, esse cara é chamado de coeficiente linear. Nesse caso aqui, o A vale 3 e o B vale menos 2, tá bom? O cara que multiplica o x é quem? É o 3 e o cara que está sozinho é o menos 2. Então, já de cara, esse Azinho aqui, ele é o nosso coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. Certo? E assim, pessoal, essa função ela tem uma característica muito forte, que é o gráfico dela. O gráfico dessa função, ela é uma reta. O gráfico é uma reta. Como assim, professor? Imagina aqui o plano cartesiano, vamos lá. Plano cartesiano aqui, ó, bonitão, vral, vral. Eixo X aqui, eixo Y aqui, tudo maravilhoso. E aí o gráfico, pessoal, o gráfico ele vai ser uma reta. Quando a gente for esboçar o gráfico, né, a imagem, né, o desenho vai ser de uma reta. Esse daqui é o gráfico da função. Tá bom? Uma maneira simples, aliás, uma maneira básica da gente esboçar o gráfico de uma função é a gente colocar os valores de x, colocar os valores de y e ir jogando valor. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma função. Vamos supor, é um exemplo isso aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma função f de x igual a 3x menos 9. Vou colocar assim, 3x menos 9. Aí eu vou colocar aqui, ó, x, né? Vocês já devem ter visto essa tabelinha. X e f de x. No caso, vou deixar como y aqui. Lembrando que y é igual a f de x. Porque assim, galera, a função, ela só é função porque uma variável vai depender da outra. Então, não é que tem um valor específico para encontrar. Quanto é que é o x? Não, cara. Depende aqui do valor de y. Então, por exemplo, se o x for igual a 1, o valor da função vai ser 1. Se o x for igual a 2, o valor da função vai ser outro. E assim por diante. Ó. Vamos ver só. X igual a 1. Olha o que vai acontecer aqui na minha função. Você vai vir aqui na função e onde tiver x, você vai colocar 1. Ó, f. Tá vendo esse x aqui de dentro? Substitui por 1. Tá vendo esse x aqui de fora, cara? O que tu vai fazer? Adivinha? Substitui por 1 também. E aí, resolve. Olha o que vai acontecer. Aqui vai dar 3. 3 menos o 9 vai me dar menos o 6. Ou seja, quando meu x for 1, o resultado da função vai ser menos 6. Deixa eu ver um outro exemplo. Vamos colocar x igual a 2. X igual a 2 aqui, ó. Agora x igual a 2. Aí você volta na função, na mesma função, tá? No lugar do x você coloca 2, ó. F de 2 igual a 3 vezes 2 menos o 9. E resolve.
3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 9 vai dar menos o 3. Ou seja, quando o x for 2, o resultado vai ser menos 3. E assim por diante. A gente pode fazer quantas vezes quisermos. Podemos fazer quantas vezes quisermos. Mas para a função afim, basta nós encontrarmos 2 pontos. Tá bom? Aí fazendo o gráfico, olha só como é que vai ficar o gráfico. Eu vou fazer algo aqui sem escala, tá, gente? Imagem meramente ilustrativa. Mas o que você vai fazer? Essa primeira linha aqui é chamada de par ordenado, é um ponto. Vou chamar ele de ponto A. Nesse ponto A, o x vai valer 1 e o y vai valer menos 6. Calma aí, deixa eu montar o gráfico mais aqui para cima. Então, ó, 1 e menos 6, na verdade, né? Então, você vai colocar aqui x igual a 1 e o y, você vai vir aqui e vai procurar o menos 6. Vamos supor que o menos 6 esteja aqui, tá? Aí você vem aqui e junta esses dois valores. Esse daqui vai ser o meu ponto A. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui no 2. Ó, x igual a 2. Vou colocar o 2 aqui para o x. E vou marcar o y no menos 3. Vou colocar aqui o menos 3. Vou marcar aqui e aqui. Esse daqui é o meu segundo ponto. Ó. Esse daqui é o meu primeiro ponto. Esse daqui é o meu segundo ponto. E aí, a reta tem que passar por esses dois pontos. Lembrando que o ponto não é igual a 1. O ponto não é igual a 2. O ponto ele é composto por um par ordenado. E aí é só passar agora o gráfico por esses dois pontos. Só isso. Deixa eu passar aqui por esses dois pontos. Deixa eu pintar aqui de verde, por exemplo. Aqui, ó. Pronto. Então, basicamente, é assim que funciona o esboço do gráfico. Falamos um pouquinho sobre também a fórmula da função. Agora vamos dar uma aprofundada. Vamos continuar conversando sobre o gráfico da função, né? Aqui, lembrando, a nossa função é f de x igual a ax mais o b. Lembrando que, cara, o meu a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? O que vai fazer a função afim ser afim é o x elevado a 1. É esse x aqui elevado a 1. Então, só faz sentido se o cara que estiver multiplicando ele não for zero. Se for zero, o x vai sumir, né? Vai ficar assim, 0 vezes x mais b. E aí 0 vezes qualquer número vai dar 0. Tá, aí continuando aqui, pessoal. Aí o gráfico ele vai ser nesse formato aqui, de uma reta. Deixa eu colocar uma reta qualquer. Aqui x e aqui y. Deixa eu desenhar aqui uma reta. Tanto faz a posição da reta, tá, galera? Aliás, tanto faz não, só não pode ser vertical. Mas ela pode mudar de posição tranquilamente. Aqui. Então, isso daqui é o gráfico de uma função afim. O que é interessante a gente notar aqui é o seguinte. Já de cara, eu tenho aqui dois pontos em que o gráfico corta os eixos, né? Tem um ponto em que o gráfico ele intercepta ali o eixo x e tem outro ponto que o gráfico intercepta o eixo y. O que é interessante a gente saber disso daqui? Que o gráfico sempre vai interceptar o eixo y, tá? O eixo das ordenadas, o cara que está em pé, no ponto igual ao b. Eu já vou explicar o que isso significa. E aqui, cara, nesse ponto aqui, ele vai interceptar em menos b sobre a. F de x igual a 2x menos 4. Ao invés da gente fazer aquele passo a passo que fizemos na parte anterior, podemos fazer o seguinte. Podemos simplesmente marcar os pontos que estão em cima dos eixos. Por exemplo, eu sei que aqui no eixo y vai ficar em cima do ponto igual ao b. Então, olha só lembrando, né?
Nesse caso aqui, o A vai ser o 2. O A é o cara que multiplica o X. E o B vai ser igual a menos 4. Olha só isso. Leva o sinal em consideração, tá, gente? E agora é só marcar. Vamos marcar o ponto menos 4 no eixo Y. Ó. Aqui, vamos marcar, sei lá, aqui, por exemplo. Deixa eu aumentar um pouquinho essa reta aqui na parte de baixo. Aqui, ó. Marque menos 4 aqui, ó. Perfeito, bateu. E no eixo X, você tem que fazer menos B sobre A. Ó. Vou colocar aqui. Menos B sobre A é o ponto de interseção com o eixo X. Aqui, o X está aqui. Então, eu vou colocar menos. Esse menos aqui é o da fórmula, tá bom? Abre parêntese. No lugar do B, você coloca menos o 4. Dividido por 2. Aí resolve. Menos com menos, já sabe, né? É mais. Aí vai ficar mais 4 dividido por 2, que é 2. Você é bom, hein? Você é bom. E aí você bota um pontinho 2 aqui no eixo X. Olha só como é que vai ficar o gráfico. O gráfico é uma reta que tem que passar por esses dois pontos, tá bom? Lembra disso. Sempre lembra disso. Coloco, deixa eu colocar um amarelo aqui. Aqui. E esse daqui é o gráfico da função. Primeira parte do vídeo desse conteúdo maravilhoso de função afim, cara, esse conteúdo vale ouro. Então não se esqueça de se inscrever, deixar um like aí pro YouTube saber que você gostou do meu conteúdo, recomendar esse conteúdo para mais pessoas e assim ajudar meu trabalho. Beleza? Falou, valeu seus brabos!